André Caperibe, bom dia, Renato Abreu, bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Associação de Fortaleza. Um bom dia especial para quem já nos acompanhou aqui, quem fez o partilhamento do nosso vídeo, como o José Soares, a Fátima Garcia, a Fransquinha Cunha, José Dantas, o Eloy Silva, o Grijalva Costa, o Bené Gomes, o Elton Pereira, o Márcio Borges, o Ricardo Mindelo, o Jesus Alves, o Auriclésio Macedo e o Olavo Souza. Eu queria mandar também um abraço especial para quem esteve comigo na sexta-feira, nossos ouvintes que foram prestigiar a transmissão do programa Café com Clever, lá no Café Patriota. A dona Ilzaí, muito simpática, estava lá, o senhor Luiz Carlos T. Franco e o senhor Vicente de Paula. Bom dia para o Osaí também, lá em São Paulo. Eu queria começar, se vocês me permitissem, fazendo um reparo que vocês estão destacando fake news, diz Vasco e Flamengo. Não, a fake news é que você diz que é sina do Vasco, o outro diz que é triste sina dos vices. Presta atenção. Não, tu e do André, os dois concordaram. Presta atenção. Pois é, eu sei. Não é disso, não. O Vasco, não é que seja... Primeiro, não passou do rolo do Flamengo ontem, né? O Vasco é campeão da Taça Guanabara. Na Taça Guanabara, o Flamengo não esteve nem na final. Quem esteve na final foi o Fluminense. Ontem, se o Vasco ganha, já era campeão, né? Então, o Vasco foi campeão... Não, mas veja bem. Não, eu estou falando de forças. O Vasco foi campeão do primeiro turno. Não, no Rio tem. No Rio tem. Tem. Se era campeão, adeus. Mas não ganhou ontem, certo? Então, mas ontem ele foi o vice da Taça Rio. Mas ele foi o campeão da Taça Guanabara e estava na disputa da Taça Rio, que conquistaria o Campeonato Carioca. Além do mais, quem é o campeão de vices no Brasil inteiro chama-se Atlético Mineiro. O Vasco está em 8º lugar e o Flamengo em 6º. Então, o Flamengo tem mais vice-campeonato do que o Vasco. Só para reparar isso daí. Aí é outra história. Aí você pode ser aqui no confronto, né? Linda, né, cara? Linda. Muito bonita, né? E atualmente o campeão do interior, viu? Recebeu a taça de campeão do interior. Bom dia para o Gilardi, para o Márcio Borges. Renato, eu queria também, eu tinha já clipado essa matéria do Jornal O Povo, que eu achei, igual a você, também achei nojenta a matéria, certo? Porque a matéria não é exatamente uma matéria, né? Como você mesmo disse, não tem os dois lados. Não conseguiu ouvir, por exemplo, ninguém do outro lado, né? Não conseguiu ver um general, tá cheio de general aqui, alguém, um soldado, alguém do exército, para fazer essa contraposição. Ele gosta de falar, não é? Olha só como é que o Henrique Araújo, eu admiro o Henrique Araújo, mas de uns dias para cá, ele tem essa cegueira contra o Bolsonaro tem que prejudicar o conceito de jornalista, pelo menos na minha concepção, né? Ele abre a matéria dizendo assim: a determinação do presidente Jair Bolsonaro para que tal, reabriu uma ferida na sociedade e expôs os traumas que ainda cercam. Quer dizer, se o Bolsonaro não tivesse acontecido nada, a ferida estaria sarada. E realmente tem essa ferida. Ou a sociedade brasileira se posicionou assim, foi um embate porque o Bolsonaro disse aquilo. Então já começa muito mal a matéria, já diz até que vem a matéria. Depois ele ouve o Martinho, muito bem colocado, e como você bem colocou, é só en passant, né? Aqueles jogos xadrez, né? En passant, que é uma tomada lá, né? O André sabe bem o que é isso daí, mas é en passant. O cara passa assim, aí depois vem, enfim, ele ouve também o Pedro Henrique Antero, que diz, e muito bem, né? Também en passant, já no final da matéria, né? Ele diz o seguinte: cientista político Pedro Henrique Antero discorda, né? Que nem falando dos outros lá. Quando o Bolsonaro diz que as Forças Armadas devem comemorar ou registrar o evento político, diz: estou plenamente de acordo.
Para ele, assim como registramos 1889, outro golpe. 89 foi um golpe, né? Temos de registrar o dia 31 de março. Há aspas para ele, para terminar a matéria, né? Lá no fim da matéria, né? Quem chegou até o fim da matéria vai conhecer. Quem não, e ninguém sempre lê a matéria toda, né? A tomada do poder foi justa e necessária, acrescenta o pesquisador, porque os traidores se apoderaram do Brasil e queriam acabar com a nossa democracia. De acordo com ele, a única maneira de reagir foi com a força. Aí o Jornal O Povo vai ouvir o Mário Magalhães, que vem com essa riqueza de argumentação dele. Ele disse que não, porque diziam que os comunistas, que o Jango iria fazer uma revolução comunista. Como é que pode? Se o Jango era um latifundiário, um estancieiro com muitas terras, jamais iria fazer. Olha, por essa argumentação, o Marx jamais seria marxista, jamais seria comunista. O Marx era burguês, era sustentado. O Marx nunca trabalhou, né? Nunca trabalhou, ele era sustentado. Então, ele Marx, por essa argumentação do Mário Magalhães, dizendo que o Jango jamais seria comunista porque era estancieiro, porque era latifundiário. Então, exato. Então, como Marx não era um trabalhador, jamais poderia fazer também uma reforma trabalhista. Editorial do Jornal O Povo. Olha só, e é bom que você disse, eles não relembram, nem para pedir desculpas, porque as organizações Globo, pelo menos, já vieram a público e se desculparam por aquele equívoco, entre aspas, do seu fundador, né? Era uma bagunça. O Brasil era bagunça completa. Não é só isso, Renato. Tem um contexto também mundial, internacional disso, né? Mas eu vou já entrar nisso. Não, na verdade, hoje o Disseu está dizendo isso de novo, né? A gente chegou ao governo, mas não chegou ainda, não tomaram o poder. Mas olha só, o Jornal O Povo, no editorial de ontem, criticando o Bolsonaro, termina assim: já passou da hora de o presidente brasileiro ter um pouco mais de compostura. Quando ele diz isso, no parágrafo anterior diz: qual outro motivo para provocações gratuitas como elogiar ditadores sanguinários como o general Alfredo Stroessner? O Bolsonaro realmente elogiou o Stroessner em 2015. Em 2015. Que foi exatamente o que fez a Folha de São Paulo fez. Quando a Folha de São Paulo fez isso, o Bolsonaro diz fonte de todo mal. Porque essa frase não é de agora. Então, se vale você pegar uma frase de Bolsonaro de 2015 e trazer para agora, da mesma forma, vale você trazer o editorial do Jornal O Povo de 64 elogiando o golpe para agora. Da mesma forma, se a Folha de São Paulo traz uma frase de 2015 do Bolsonaro, quando ele vai para o Paraguai, vale também o editorial e as matérias que a Folha de São Paulo e os atos que a Folha de São Paulo fez em apoio à ditadura, ao regime militar. Então, só quer dizer que isso foi uma canalista do Jornal O Povo. Ainda do Jornal O Povo, ontem, Ombudsman. O Jornal O Povo é o único jornal, assim como a Folha de São Paulo, são os dois jornais do Brasil. A Folha foi a originária e o Povo, como gosta de ser a Folha de São Paulo, também criou o seu Ombudsman, que é uma iniciativa muito interessante. O que é o Ombudsman? É o advogado dos leitores diante da redação do jornal. Então, o jornal tem a sua redação, os leitores reagem a alguma coisa da redação e o Ombudsman seria aquela pessoa dentro do jornal para ficar do lado dos leitores. Pois o que fez a Ombudsman, querida Daniela Nogueira, neste domingo? Exatamente o contrário da sua função de ser Ombudsman.
diante de críticas de leitores em relação à postura jornalística do povo em relação ao governo Bolsonaro, os leitores dizendo que o jornal tem um viés plenamente contrário a Bolsonaro, ela vem e coloca no título: jornalismo ou o povo contra Bolsonaro? Aí traz os leitores criticando, né? Os leitores dizendo já um incômodo, né? Há um incômodo, ao que ela revela no início. Há um incômodo por parte de leitores do povo sobre a cobertura do jornal tem feito acerca dos fatos que envolvem Bolsonaro. Ela já revela isso daí. Então ela teria que buscar, ela abre assim, né? Aí ela vai ouvir pessoas para contrapor os leitores. Né? Ela traz o Valdir Spinelli, que é um leitor, há uma intensidade maior sobre os malfeitos, né? Claro que o presidente e alguns ministros colaboram sobremaneira, patati patatá. Aí ela vai, no fim, dizer boas novas. Acerca disso, conversei com um cientista político, Valdir Spinelli, que é o cara que fala lá, né? Aí o cara vai dizer que não tem nada de bom no governo Bolsonaro. Se ela dissesse, se ela tivesse colocado, não, eu estou aqui na trincheira do Milô, que diz que jornalismo é oposição, o resto é um armazém de sacos secos e molhados. Ou se ela tivesse citado George Orwell, grande Orwell, um esquerdista que mais criticou a esquerda e foi mais criticado por ela, que ele dizia que jornalismo é aquilo que não se quer que se publique. Todo o resto é publicidade. São frases que ela poderia citar. Mas não, ela disse que o jornal Povo não revelava coisas boas do Bolsonaro, porque coisas boas não há. Ela não encontrou nada até agora de boa do Bolsonaro. No fim, ela diz assim, não há, ele diz assim, o que poderia ser apresentado pelos jornais como um pauta positivo do novo governo? Não há. Seria interessante que o governo apresentasse suas boas novas. Olha só o que ela está dizendo. No fim, ela vai dizer, é jornalista, claro, grande jornalista. Pois é, olha só, ela termina assim, mas para que uma pauta positiva e a favor do governo seja publicizada, ela precisa antes existir. Gente, eu fiquei com vergonha, porque isso aqui é tudo menos ombudsman. O ombudsman revela, confessa que há um incômodo do seu jornal, dos seus leitores em relação ao jornal. Em vez de ela cobrar, que é o papel do ombudsman, cobrar da redação uma posição sobre esse incômodo e até questionar sobre isso, não, ela se posiciona ao lado do jornal, então ela é advogada aqui do jornal e não dos leitores. Diante do incômodo dos leitores, diz que não há nada. Gente, a reforma da Previdência. Pela primeira vez, a reforma da Previdência ataca os mais ricos. Isso não é nada de bom. O pacote do Moro, isso não é nada de bom. Até o governo ridículo, medíocre do Ministério da Educação tem coisas boas para apresentar. Pela primeira vez, ninguém disse isso, acho que nem vocês aqui estão conscientes dessa coisa que o MEC fez, que ele mudou agora e disse, olha, o método de alfabetização é o método fônico. Há 40 anos o Brasil vinha com essa coisa, é o fônico, mas é também o construtivismo. O que é o fônico? É a criança aprender o A com o B, o E, o beabá, o C com A, CA. Isso é o método fônico, sons e palavras que ele ia apresentando. Aí vem o construtivismo, cujo maior representante, Paulo Freire, aqui no Brasil, e começa a dizer que ela tem que ser aprendida pelo contexto das palavras. Aliás, tem um artigo maravilhoso da Folha de São Paulo ontem, com João Batista Oliveira, que é o cara, Alfa e Beto, Instituto Alfa e Beto, ajudou em Sobral. Você pode até dizer que Sobral, os índios estão esquisitos e tal, mas houve, com certeza, não há de se negar, a alfabetização em Sobral deu um pulo, seguindo o método fônico do senhor João Oliveira, não é dele, né? Na verdade, isso é coisa internacional. A maioria dos países seguem esse método fônico. Esse método que o Brasil vinha seguindo está provocando analfabetos funcionais, analfabetismo dentro das escolas. O CID, quando entrou em Sobral, viu logo isso numa pesquisa. Os meninos chegavam no nono ano e não sabiam assinar nenhum nome, assinavam de forma mecânica, não compreendem um texto, não sabem fazer as operações básicas de matemática. Então, primeiro, aí, no artigo, o João Batista Oliveira diz, olha, as crianças que vão aprender balé
Não começa aprendendo o Bolshoi, né? O Cisne, né? O Lago do Cisne. É o beabá, é um passo, é segurar na barra, é se equilibrar. Quando vai conhecendo e acumulando os seus conhecimentos, é que ele vai aumentando a sua proficiência. Então, o Brasil, há 4 anos estava estudando isso. Esse Ministério da Educação, desgraçado como está, 4 anos, uma zorra, tá? Uma zorra talvez com o Ministério da Educação. Tem que dar um jeito nisso daí, porque é um dos pilares do governo. Tem 3 pilares desse governo que tem que dar atenção, que é a economia do Guedes, a área de segurança do Moro e seria a educação do Vélez. Esse da educação é um pilar capenga, mas até ele, que tem esse pilar capenga, aproveitou, já apresentou essa coisa muito interessante. Sobre... Não, esse negócio da Heliotaba eu conheço, da minha terra, eu sou do Araras, né? Quando eu nasci era ainda distrito de Heliotaba, é o Rio Jurés. Então, cara, também a imprudência, né? Ali há uma passagem molhada e passando muita água, e o cara resolveu enfrentar. É igual lá na Santana, lá o carro de um padre, o padre resolveu. A pessoa, não passe não, padre. Não, resolveu, deixa que eu passo. Acho que, botando fé, acho que não tinha muita fé, né? Não, deixa que eu passo. Tentou passar, a correnteza da água levou o carro do padre, não houve nenhum problema. Lá em Jurés, lamentavelmente na Redutaba, morreram 2 pessoas, uma criança entre elas, né? Pois é, essa frase é um comando. Essa frase é um comando de Jesus. É um comando. Ele manda, ide. Ide e evangelizai. Ide e evangelizai. Não, e ontem ele voltou atrás, não sei se você soube, né? Está nos jornais de hoje. Ele voltou atrás, numa frase aí. Ele tinha dito durante uma exposição maravilhosa. Ele tinha dito durante uma exposição maravilhosa de uma mulher lá no Vaticano que o feminismo era o machismo de saia. Ontem ele voltou atrás. Diz que não. Na verdade, o que eu quis dizer é que o feminismo pode vir a ser o machismo de saia, né? Então, até na hora em que a gente acha que ele é bom, ele volta atrás e diz diferente. E depois ficam criticando o Bolsonaro quando o Bolsonaro volta atrás, né? Mas eu queria ainda voltar, só para terminar, entrar no debate de vocês, sobre 64. Na verdade, na minha concepção, foi golpe, não há como negar, foi golpe desde o início, né? E depois se transformou numa ditadura, né? Porque era previsto que em 65, de acordo com a Constituição de então, em 65 deveria haver novas eleições. E o próprio Castelo Branco se dispôs a isso, mas gostaram do poder, ficaram no poder. Aí houve uma tentativa de derrubada do poder, né? E aí sim, recrudesceu e entramos num período que não podemos dizer que não seja ditatorial. A propósito disso, né? Mas assim, foi desde o início a ordem constitucional foi quebrada, né? Até no momento em que declararam a vacância porque segundo a Constituição, o presidente... Não, estou dizendo história.
mas pela história, não, mas na Constituição não diz que ele pode ser derrubado, certo? Por causa disso. Haveria, assim, contextualizando, havia uma guerra bipolar naquela época, né, que é chamada Guerra Fria, que era o comunismo contra os Estados Unidos, que era o capitalismo. E havia uma onda, né, de países, a União Soviética foi exatamente essa onda, começou na Rússia, aí teve todos os países satélites ao redor dali, viraram comunistas. Aqui na América Latina, América Central, né, América Latina, porque a Central também é latina, houve Cuba, né, e havia várias insurreições em vários países do mundo. Então, havia concretamente a possibilidade de uma insurreição comunista no Brasil. E o Jango, um governo, eu discordo do André, o Jango, um governo frouxo, um governo vagabundo, não sabia se impor, e até concordo com o Mário Magalhães, ele não tinha nada a ver com o comunismo, mas ele estava sendo pressionado de dentro do governo e fazendo coisas que iriam, certamente, né, para uma insurreição popular em relação a isso daí. Né? Era um frouxo, era um frouxo até a última hora. Porque se ele... E outra coisa, para mim ele não foi um grande, ele foi um covarde, um frouxo que fugiu das suas obrigações. Fugiu a partir de Brasília, porque dizem, aos dois lados, né? Primeiro, dizem que ele tinha saído do Brasil. Não tinha, certo? Portanto, se ele não tinha saído do Brasil, não poderia o seu Raniero Mazzilli decretar a vacância do governo e assumir o poder. Mas como ele saiu de Brasília sem dizer nada, também é o outro lado. Como ele saiu de Brasília sem dizer nada, supunha-se que ele tinha fugido. E, na realidade, foi uma fuga. Fugiu para Porto Alegre, para daí ir para o Paraguai. Então, o início da fuga já tinha acontecido ali. Seguiu-se a Constituição em termos, né, mais ou menos, porque assumiu o poder o Ranieri como presidente, mas era um fantoche. Quem governava naquele período era uma junta militar que cassou vários mandatos. Então, quando disse muito, não, mas o Castelo Branco foi eleito também, o Bolsonaro diz isso, foi eleito de acordo com a regra de então, que era a eleição pelo Congresso. Só que este Congresso, quando elegeu o Castelo Branco, já estava com menos 44 parlamentares dissidentes que haviam sido cassados não por Ranieri, mas pelo AI-1, né, o ato institucional número 1, decretado pela junta militar. Então, foi contaminando aí o que tinha de democracia. Mas deixar bem claro, o povo estava querendo, o povo não queria mais o Jango no poder. O povo, como você bem lembrou, a mídia toda. Aliás, o Hélio Gaspar, um dos maiores e lúcidos jornalistas sobre o caso, um dos maiores estudiosos, trouxe ontem na Folha e nos diversos países, no Globo, Folha, o Povo também transcreveu, um excelente artigo. E eu vou ler que é pouquinho que tem aqui. Ó. A deposição de Jango em 64 foi um golpe que desembocou numa ditadura constrangida, que escancarou-se em 1968, como você acabou de dizer. Goulart foi apiado por uma revolta militar vitoriosa e pelo presidente do Congresso, que declarou a vacância do cargo enquanto seu titular estava ainda no Brasil. A posse do presidente da Câmara, no meio da madrugada de 3 de abril, foi enfeitada pelo presidente do STF, mas não tinha amparo na lei. Aí ele abre até para dizer, Dilma Rousseff foi deposta de acordo com o devido processo legal. A deposição de Jango foi pedida e saudada por quase toda a grande imprensa e por multidões que foram à rua festejando-a. Havia mais povo na Marcha da Família, realizada em São Paulo, no dia 19 de março, que no comício janguista do dia 13. Aí ele resume assim, que 64 é uma unha encravada, tanto na direita quanto na esquerda. E ele é contra, você falou e o André falou, que o Mourão fala que é uma guerra, né? Ele diz que enquanto um lado dizer que é guerra, e o outro lado mentir também, dizer que era uma luta contra a ditadura, quando na verdade era uma luta para impor a sua própria ditadura. Então, em resumo, eu acho que foi um golpe, depois houve uma ditadura, e o que se pode refletir, foi benéfico ou não foi benéfico? Eu acho que o Brasil foi salvo de uma ditadura furibunda que viria a acontecer no país, que seria a comunista, contra os nossos valores, e uma ditadura que, onde aconteceu, matou muito mais gente,
foi erguida sempre em cima de uma montanha de cadáveres. Em relação aos 423 mortos pelo regime militar, é quase o nada. É tanto que a Folha de São Paulo chegou a chamar a ditadura brasileira de dita branda, depois de... Quem criou foi a Folha de São Paulo, esse termo, né? Depois das pressões, ela voltou atrás e se desculpou. Deixa eu dar um bom dia para o Idelberto, para o André Lima, o Marcelo Espíndola, o Dr. Paulo Roberto, o Idelberto Gugel, o Antônio Ferreira, o André Lima, o Frásio Francisco, todos falando aqui muitos textos, mas não dá para a gente ler, viu? Um frouxo total. Covarde. Não, se ele acreditava que era legítimo, né? Que era legítimo, que ele realmente enfrentasse. O Brasil precisava ter tido isso, um enfrentamento. Mas não. Aí fica com essa história, foi golpe, não foi golpe. Foi golpe. Mas por que não se enfrentou? Aliás, essa história de hoje dizer foi golpe, não foi, é a esquerda ficar com raiva. Por que está nisso daí? Porque a esquerda também banaliza a palavra golpe. Foi dizer que a saída da Dilma foi um golpe. Ora, se a esquerda diz que a saída da Dilma foi um golpe, me dá também a oportunidade de dizer que 64 não foi um golpe. Ou uma coisa diferente da outra, ou as duas não foram a mesma coisa. Então, se a esquerda diz... Pois é... Pois é, quando eles dizem, né? Quando eles vêm dizer que a saída da Dilma foi um golpe, aí também dá razão aos outros dizer que 64 não foi um golpe. Porque a esquerda podia dizer, não, a Dilma ali foi no tal, diga qualquer outra coisa, mas vai dizer que é golpe, né? Curiosidade hoje, na manchete, uma das manchetes lá dentro do Poder da Folha de São Paulo. Olha a manchete no título, em 2 linhas, de ponta a ponta. Ordem para celebrar golpe é inédita em 20 anos e também incomoda militares. Quando você vai ler a matéria, o primeiro cara que fala contra é o Aldo Rebelo, que era que até ontem era do Partido Comunista do Brasil, só porque ele foi ministro das Forças Armadas, né? Mas veja bem, é estúpido dizer que é inédita, porque até então não precisava da ordem. Sempre houve essa rememoração do 31 de março dentro dos quartéis. Só não houve a partir do governo Dilma. Logo no seu primeiro mandato, ela disse, vamos acabar com esse negócio aí. Então, a Ordem Unida, a partir de então, passou por disciplina do Exército Brasileiro, né? Aceitou, olha só, né? Uma terrorista daquela época, sendo o governo, né, governando o Exército, deu uma ordem lá, não quero mais essa história de Ordem Unida e formação de militares durante o 31 de março. Se quiser fazer, que faça através das redes sociais. O Exército aceitou e pronto. O Bolsonaro só está dando essa ordem, só é inédita por causa dessa atitude da Dilma. Porque até então, até o segundo mandato do governo Lula, houve essa rememoração dentro dos quartéis. Então, o ineditismo foi da doutora Dilma, que disse que não tinha que ter mais isso. O Bolsonaro apenas repôs a tradição. Pode fazer as... que já existia, exatamente. Tem nada de inédito nisso. Da Colina, né? Na época a Colina matou gente, né? Terrorista.
Bom dia para o Domingos Neto, do Conjunto Nova Metrópole, para o Alcides de Lavras, o Elias de Sobral e o Odair de São Paulo. O Neném também aqui no nosso grupo de ouvintes da Hora da Notícia, também mandando um abraço para nós aqui. Um bocado de gente, daqui a pouco, se der tempo, eu falo. Não, ele disse que o nazismo, né, era comunista. Isso é uma questão, né? Porque o que é que ele está dizendo? Tá? Ele vai atrás, assim, o que é que caracteriza a esquerda e o que é que caracteriza a direita. Muito bem, a esquerda também é nacionalista. Lembra que o PCdoB, até uma vez, chegou a dizer isso, que o que tinha de bom nos militares brasileiros era o nacionalismo. Então, o nacionalismo não é exatamente uma coisa da direita. A esquerda também flerta com o nacionalismo. Se você falar do ultranacionalismo, né, aí é a coisa mais caracterizada com a direita. A esquerda quer o Estado no poder, coisa que o nazismo queria. A esquerda quer o controle total do Estado sobre. Porque nazismo e fascismo são primos irmãos, né? Um corroborando com o outro, né? Pois é, se você for atrás, há vários pontos de conexão entre nazismo, comunismo e fascismo. O poder do Estado sobre os cidadãos. Porque o fascismo é o pior ainda, porque o fascismo é nada fora do Estado, tudo dentro do Estado, né? Tudo é o Estado em primeiro lugar. Então, se você levar em consideração isso daí, aí na hora vertente, muita gente desceu o cacete no ministro, que não tem nada disso, a própria Alemanha não vê isso assim, né? Mas se você analisar academicamente, há vários pontos de conexão entre esses ismos aí que foram ditatoriais, autoritários, né? Comunismo, nazismo, fascismo, todos eles regimes altamente autoritários que têm pontos em comum com as esquerdas. As esquerdas são contra o capitalismo. Na época, o nazismo era contra o capitalismo judeu, né? O que era o que eles diziam mais mal dos judeus, que era o financismo, né? Emprestava juros, né? Até aquela música que brinca, né? Jerusalém, né? Falar de Jerusalém. Então, achavam que eram os banqueiros judeus que estavam acabando com a economia do país e que o Estado ia dar uma solução para isso daí. Olha o que é o discurso hoje da nossa esquerda, né? A reforma da Previdência para agradar os banqueiros. Então, o Estado tem que tomar conta disso. Ainda hoje, o discurso da esquerda, na contemporaneidade, tem vários pontos parecidos com o do nazismo. Não tem assim, contra as minorias. Tudo bem, o nazismo foi contra as minorias, hoje a esquerda é favorável às minorias. Há também pontos completamente discordantes. Mas aí você não pode carimbar, então, que seja da direita. E não pode dizer simplesmente fechar e não querer debater. O ministro trouxe argumentos, pois não.
verdade, né? Deixa eu dar um bom dia para o Jesus Alves, o João Félix em Cubatão, o Auriclésio Macedo e também para o Wellington Pereira, que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio interativa de Maranguape. Bom dia também para o Paulo Magalhães de Nova Russas, para o Fernando Feijó do bairro de Fátima, para o André Ramos, o Elias de Sobral, achando boa a discussão. Um bom dia também para o Walter Lan, que manda um abraço para nós, o Márcio Borges da Maraponga, o Henrique Costa, o Renato Feitosa, a dona Ilzaí e o senhor Irã Manuel da Silva das Goiabeiras, assim como o Marcos Costa e a dona Ana Maria Gurgel. Grande abraço a todos. E só, Renato, me perdoe. Parece que havia uma disputa sobre qual ditadura. Parece que o país estava num dilema assim: qual ditadura nós vamos implantar? Eu tenho a impressão que a comunista seria bem pior, né? Bom dia para Eliette Soares, para Catarina Soares. E o Alcides. Legal. Agora um reparo, viu, André? Que eu cometi um erro, tenho que reparar sobre ainda o campeonato do Rio de Janeiro. Se o Vasco tem ganho, mudou este ano. É assim, se ele ganha no primeiro e ganha no segundo, né, os 2 turnos, ele vai para a final. No primeiro turno ele já foi direto para a final, já estava na final. Se ganha os 2, ele vai para a final com o upgrade, né, com a vantagem de jogar por 2 empates. Aí haveria mais 2 times, os 2 melhores, mais bem classificados a partir daí. Seriam os 3 mais bem classificados. O Vasco seria o campeão das 2, e os outros 3, o Fluminense, que teve lá, foi o vice-campeão, e mais 2 classificados. Com certeza o Flamengo, que foi vice dessa, e o Bangu, que seria o mais bem colocado na classificação. Seria realmente Bangu. E diferentemente, assim, apenas o Vasco jogaria com a vantagem de 2 empates. Obrigado pela correção, amigo. Agora, se falar em campeonato, o Ceará teve muito bem, passou da primeira fase como o melhor time da Copa do Nordeste, o melhor ataque, a melhor defesa, invicto, né? E o Fortaleza também, o time cearense estiveram muito bem na Copa do Nordeste. O Ceará foi disparado o melhor e o Fortaleza também foi o primeiro no seu grupo, né? Mas também foi o primeiro no seu grupo, né? Não. E o segundo lugar do grupo do Ceará também 18 pontos, né? Foi um negócio acirrado lá. O Ceará ganhou no saldo de gols do outro time lá. E o Fortaleza também em primeiro lugar. Então, parabéns ao futebol cearense aqui na Copa do Nordeste. Os 2 times cearenses, os 2 representantes, cada um em primeiro lugar no seu grupo. Pois pronto. Bom dia, César. Prazer falar com você. Agora mesmo está chovendo aqui.
Interrompeu a pista. Também. Então, se é verdade, Sobral, Santana vai ficar ilhada em relação a Sobral. E outra notícia boa, para falar nisso, tem uma notícia boa que traz algumas preocupações por causa dos arrombamentos, né? Viu, André? Passou a chover bastante também lá nas águas que vão para o Castanhão, né? Que estava chovendo muito e os grandes açudes não estavam pegando água. Agora está também chovendo bem lá em Lavras, para aquela região, e Alto Salgado, então teremos água aí para o Castanhão, né? E lá, perto de Itapipoca, para a montada, já tinha também, as águas já tinham também interrompido lá uma estrada, né? Também na semana passada. Esse Paulo Guedes é muito bom, né, rapaz? Vê. O cara é muito bom, né? É porque a reforma da Previdência, o Lula fez uma dura reforma da Previdência. Foi a partir dali, quando o PT disse, olha, todo mundo tem que votar. É isso que o Guedes estava cobrando do PSL. Quando ele não foi para a Câmara, o PSL estava fazendo beicinho com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é fatal, é aritmética, é uma conta de 2 mais 2. Não tem para a gente correr, não. Não é porque a gente gosta disso, não. Ninguém gosta de fazer. Imagina se o Lula gostaria de ter feito aquela reforma. Fez e fechou questão. Como fechou questão, os deputados que viram que iam sair do partido porque votariam contra, o Babá, formaram o PSOL. E ele está dizendo que, olha, o Lula fez uma reforma profunda da Previdência. A Dilma foi a que primeiro mexeu, foi ótimo isso daí, essa pontuação dele. Dilma foi a primeira que mexeu na aposentadoria das mulheres, uma mulher de esquerda, do PT. E o Lula, e também mexeu na integralidade, ninguém mais seguia integralmente. Isso é por falta de dinheiro. É por uma questão, o doutor Tibério explicou muito bem isso daí. Por uma questão demográfica até, né? E está saindo muito mais dinheiro do que entrando. Então é como uma caixa d'água. Se sai mais água do que entra, já ela seca. Não tem como. Não tem como. E já secou. Bom dia para Fátima Johnson no Jordão. Hoje a Folha de São Paulo, é mais uma coisa da igreja, você falou, tinha que ter falado na hora. Chile desvela casos de abuso sexual por membros da igreja. Nessa quinta-feira, o arcebispo lá renunciou. Ricardo Exati, de 77 anos, renunciou depois que a justiça chilena condenou vários padres por abuso sexual de crianças
e ele foi acusado de encobertar esses crimes. Então, veio à tona, muitos padres, a cada ano, mais e mais religiosos chilenos são acusados de terem praticado abusos sexuais. Então, o doutor Papa, que está dizendo essas coisas, deixa o pessoal beijar o seu anel, mas resolva esses problemas graves na igreja, reconheça esses problemas e haja. Não basta reconhecer, tem que tomar atitudes enérgicas. A igreja tem que se renovar nisso daí, porque é um crime horroroso o que os padres cometem, crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Não, por mim, que eu tinha Sobral, cheguei ontem à noite, né? Estava em Fortaleza, cheguei agora e cheguei hoje de manhã, muita chuva por aqui. No mais, é assim, o Guarani, como você viu, né? Já fez demais o Guarani no início do campeonato, achava que nem iria participar, a vaga talvez fosse de Caucaia. Dr. Oscar Rodrigues do Uninta pegou o time do jeito que estava, arranjou o time ganhou a taça de campeão do interior. Fez muito, na última partida ganhou de 1-0. Fortaleza é muito melhor do que o Guarani, venceu de 1-0, que é o que ele tinha que vencer, né? Mas pela força, um pelo outro, tinha que vencer por mais. Vai agora aí, na quarta-feira, disputar mais uma partida com o Fortaleza jogando pelo empate. É uma pedra dura, certamente não vai conseguir, mas muita gente ainda acredita e levantou a autoestima. O Renato esteve aqui, testemunhou, estava lá embaixo a autoestima, e o povo de Sobral gosta muito do Guarani, gosta de futebol, e estava sofrendo, vendo o time se arrastando, né? E enfim, o time deu essa subida, e a torcida tem que reconhecer, o time já fez demais, vai disputar a Taça Fares Lopes agora em agosto, e se classificou também para disputar a Série D. Acho que ele fez muito dentro da realidade que ele tinha, né? E agora tem que se preparar para as novas disputas. E a última coisa que eu vi também na Folha de São Paulo, Bolsonaro, a gente fala muito que devia parar de tuitar essas coisas. Hoje está a Folha de São Paulo, Bolsonaro ganha mais apoio com ataques e críticas em seus tweets. A Folha de São Paulo fez um apanhado, um estudo sobre as postagens do presidente, diz que tem muito mais postagem, reclama do presidente das postagens, mas a própria Folha de São Paulo, como aqui é estatística, não pôde negar, dizendo que ele tem muito mais tweets na defesa do seu governo, né, e falando das reformas, do que vai acontecer, patati patatá, do que ataques. Mas diz que ele ganha mais apoio mesmo quando faz ataques, quando faz questões pessoais. Por isso tem razão o filho do Bolsonaro quando diz que aqueles que querem que o Bolsonaro fique longe das redes sociais quer, na verdade, tirar hoje esse cordão umbilical, né? Essa correia esse elo, né? Essa comunicação que o Bolsonaro tem com seus eleitores, que são as redes sociais. É por ela que o Bolsonaro se expressa, se exprime e mantém essa relação com os seus aliados. Grande abraço, amigo. Grande abraço para quem está aqui com a gente, a Sandra Briguetti, a Fátima Johnson, o Ronilson, o Sérgio. Abraço para o Renato, para todos, para o César Luiz, daqui a pouco no seu programa, o Carioquinha. Uma semana bastante proveitosa para nós, um dia bom, hoje, produtivo, e a gente estará aqui amanhã com a graça de Deus. E aqui eu renovo, né, o apelo para vocês continuarem partilhando o vídeo que a gente tem, tanto no Facebook quanto na internet, para ajudar, para aumentar a nossa voz nas redes sociais. Entrem lá no YouTube, no canal Luciano Clever, se inscrevam e peçam pessoas também para se inscrever. E temos agora também uma página na Facebook, Café com Clever. Entra lá, curte, dá uma força para a gente, tá? Obrigado, um grande abraço e até amanhã com a graça de Deus.